Bem-vindos de volta. Hoje estamos com Karin Kneissl, ex-ministra das Relações Exteriores da Áustria, que agora dirige o think tank Gorki. Então, obrigada por voltar ao programa. É ótimo vê-la novamente. Dinashirí Professor Dias Bilgwani Bunter, no próximo Eid Behaver. Bem, sabemos que depois da Guerra Fria e do fim do comunismo, muitos estudiosos, como Edward Luttwak, argumentavam que estávamos fazendo uma certa transição da geopolítica para a geoeconomia. Ou seja, que os países passariam a competir cada vez mais pelo controle dos mercados, buscando liderança tecnológica, poder industrial, controle sobre recursos energéticos, corredores físicos de transporte, bancos, sistemas de pagamento, as moedas com que negociamos e assim por diante. Ou seja, os instrumentos econômicos de poder. Acho que a lógica geral é que os outros devem depender mais de você e você deve depender menos dos outros. É assim essencialmente que eles extraem poder político. De qualquer forma, agora que vemos os Estados Unidos em declínio, esses conflitos econômicos assumem uma forma muito mais coercitiva. E mais uma vez, não só com as tarifas. Agora também vemos isso na guerra contra o Irã, contra a Rússia, contra a Venezuela. Todas elas parecem ter um componente econômico muito forte, e especialmente um componente energético muito forte. Eu queria saber como você interpreta essa semelhança. Estamos em uma guerra energética? Bem, energia é o nome do jogo. E isso tem sido assim, pelo menos, nos últimos 120 anos, quando falamos de energia fóssil. Muito provavelmente, se pensarmos em energia em termos de água e de pastagens para os animais, porque ao longo de milênios eram os animais que produziam energia. Então, em certa medida, sempre se tratou de energia. Mas você apontou corretamente essa mudança de uma geopolítica pura para uma forma mais sutil de geoeconomia. Por pelo menos 2 décadas, ensinei em diferentes cursos sobre o retorno da geografia do exílio. Ao fim de uma confrontação ideológica, ao fim de algum tipo de guerras culturais, o choque de civilizações de Huntington e assim por diante, a geografia voltou. E agora podemos dizer que a energia, como base de toda a atividade econômica, de toda a existência humana, é definitivamente o que está em jogo. Concordo plenamente com essa avaliação. Bem, no caso dos europeus, eles não parecem valorizar o papel central da energia. O que é irônico, porque a Revolução Industrial começou na Europa. A energia impulsionou todas as diferentes revoluções industriais e tem sido fonte de poder econômico e também militar. Pelo menos de poder econômico. Então, como foi fácil para os europeus abrirem mão da energia russa barata e, na prática, redefinirem o que é segurança energética? No passado, qualquer acadêmico na Europa diria que segurança energética significava um fornecimento de energia barato e confiável. Agora, segurança energética significa se desligar da Rússia, mesmo que isso torne você mais dependente de energia menos confiável e mais cara dos Estados Unidos. Mas surpreende você que os europeus tenham, essencialmente, se desligado da energia dessa forma? Quero dizer, essa tem sido uma das fontes do sucesso europeu ao longo dos anos. Bem, não quero me aprofundar demais na história colonial da Europa, mas todos sabemos que o continente europeu, onde quer que ele comece, onde quer que termine, mas digamos que comece em algum ponto das Ilhas Britânicas e termine em algum ponto nas fronteiras externas da União Europeia, no Mar Negro. Vamos supor que isso seja a Europa. Então, este é um continente pobre. Não é um continente rico como a África. Não é tão rico quanto a América do Sul. Por que menciono esses dois? Porque lá temos solo arável em abundância, temos recursos hídricos e também todo tipo de minerais. Então o continente africano é rico. E isso estava muito presente, ainda que em segundo plano, na mente das potências coloniais europeias. Em certo momento do século XIX, todo mundo queria ir para a África.
A Alemanha foi a última a chegar entre as potências coloniais. Conseguiu abocanhar só um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Mas tudo isso se deve ao fato de que a Europa é um continente pobre. A Europa precisava exportar seu excedente populacional, especialmente seus, se me permitem dizer, jovens homens raivosos, que precisavam encontrar algum tipo de atividade. Em determinado momento da história, foram as cruzadas, só para tirar da fazenda o segundo e o terceiro filhos, já que ela era dada ao primogênito. The farm that was given to the firstborn, and at a later stage in history, it was E numa fase posterior da história, foram os impérios coloniais que absorveram esse excedente da população europeia. Mas a Europa em si não é, nem era, um continente rico quando falamos de terras aráveis e de minerais. Então, falando em termos financeiros, tanto commodities duras quanto commodities leves. Commodities duras, minerais, commodities leves, produtos agrícolas. E isso agora está vindo muito à tona. Vejo uma combinação muito explosiva na Europa. Não só no que diz respeito à escassez de gás para a próxima temporada de aquecimento, porque as reservas de gás, os depósitos de armazenamento de gás não estão cheios como deveriam, mas também agora por causa dos vários problemas. But also right now because of the various problems, it's a mix of problems that we see, water situation. É uma mistura de problemas que estamos vendo. A situação da água nos rios Reno e Danúbio, a falta de resfriamento dos reatores nucleares na França. E não é a primeira vez. Eu me lembro de 2003, 2018. Isso já era um problema. Mas as usinas nucleares francesas são tão antigas, se me permite dizer, que até desativá-las é caro demais. Sem falar em instalar algum sistema inovador de resfriamento. Então essa combinação é muito, muito perigosa. É explosiva. Porque sem energia, como você vai organizar qualquer tipo de vida econômica? E essa é, em linhas gerais, a situação atual dos europeus, estejam eles na União ou não na União Europeia. E em contraste com a Europa, se eu puder voltar ao continente africano, vemos ali uma corrida por terras aráveis. Isso acontece há 20, 30 anos. Arable soil. It has been going on for 20, 30 years. Uganda is an example at stake. Uganda é um exemplo em jogo, onde fundos soberanos, especialmente dos Emirados Árabes, mas não só de lá, estão ávidos para se apoderar de terras aráveis. Há 2 semanas, aqui na cidade distrital onde moro, na Rússia, uma pequena e antiga cidade tártara chamada Kasimov, organizei junto com o meu instituto, a Universidade Gorky e a Universidade Regional de Ryazan, um seminário sobre soberania alimentar, segurança alimentar e linhas de abastecimento. E aqui temos um excedente de produção de laticínios, de produção de alimentos. É uma região muito rural e, em teoria, rica no que diz respeito à água e às pastagens. Menciono isso em particular porque vejo com tristeza o abate de animais destinados à produção de leite em países como Áustria ou Suíça, porque eles simplesmente não conseguem comprar, não conseguem encontrar feno agora. E essa é uma situação traumática. Então, o que eu gostaria de destacar é o seguinte: não estamos falando apenas da dependência da Europa em relação às importações de energia, seja da América do Norte, seja da Rússia. Sempre foi assim e sempre será assim. Mas trata-se também de saber como a União Europeia, que lembremos, no fim dos anos 40, girava em torno dos alimentos, porque depois tivemos os excedentes dos anos 70 e 80, teve uma política agrícola europeia muito distorcida, que tentaram reformar. Nunca conseguiram. Mas volto aos alimentos porque, no fim das contas, todos nós precisamos comer. Isso está muito na pauta dos fundos soberanos, que estão comprando terras aráveis onde quer que consigam encontrá-las. E a Europa Central e a Europa do Sul estão, neste momento, em um atoleiro muito grande. Mas além da energia, também vemos mais uma vez outra competição econômica histórica, eu diria, em torno desses corredores físicos de transporte. Ao longo dos anos, boa parte da geopolítica foi sobre isso. Controlar rotas marítimas estratégicas, também corredores terrestres e assim por diante. E vemos isso se desenrolando em certa medida também. Ou seja, o bloqueio à Venezuela, o Estreito de Hormuz,
a tentativa de apreender navios russos no Mar Báltico, os ataques à navegação no Mar Negro. Essencialmente, as rotas marítimas também estão praticamente paralisadas. Então você vê isso no mesmo que as energéticas? Sim, o que está em jogo, e talvez realmente possamos perder isso por completo, é a livre passagem. Sabe, é um princípio da navegação. Você vem de um país com tradição marítima. Eu venho de um país sem saída para o mar, mas sempre tive grande interesse na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Também lecionei sobre esse tema por muitos anos. E a UNCLOS, sigla dessa convenção, foi elaborada e negociada durante décadas. Realmente levou muito tempo até que os negociadores pudessem assiná-la. E depois levou mais, acho que quase 2 décadas, até haver ratificações suficientes para que ela entrasse em vigor em algum momento no início dos anos 90. E por que menciono a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e a passagem livre, a passagem inocente, a passagem livre, as águas de alto mar, as vias navegáveis internacionais, tudo mais? Enfim, você dá o nome, tá lá. O princípio da passagem livre é importante. Se me permite dizer, é o princípio mais antigo do direito marítimo, do direito consuetudinário. Antes da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, tínhamos, em grande parte, o direito consuetudinário. E o que os negociadores fizeram foi codificar em grande medida o direito consuetudinário já existente. E o principal princípio era a passagem livre. Assim, navios mercantes podiam passar pelo Bósforo, por exemplo. Navios mercantes podiam atravessar o Golfo de Aden, podiam atravessar o Estreito de Hormuz, o Estreito de Malaca, podiam atravessar o canal entre as Ilhas Britânicas e a França. Isso era necessário. Por quê? Porque durante séculos os europeus, acima de tudo, vinham lutando uns contra os outros com todo tipo de pirataria. Não havia segurança para a navegação mercante. Havia piratas. Eles ficavam em algum lugar nas costas do que hoje são os Países Baixos. Fica em algum lugar no sul da Itália. Mas também havia uma enorme atividade de pirataria, comandada por diferentes dinastias europeias. E em certo momento, os europeus chegaram à conclusão: temos que estabelecer a livre passagem para a navegação mercante. Caso contrário, todos nós vamos afundar em nossos recorrentes atos de pirataria e não haverá comércio global. Então, o comércio global só foi possível com o reconhecimento desse princípio da liberdade de navegação, da passagem inocente. Neste momento, o que vemos é o desmonte desse princípio. As negociações sobre o Estreito de Hormuz, e tudo gira em torno do Estreito de Hormuz e do confronto entre os Estados Unidos e Teherã, definitivamente já não tem mais a ver com o programa de enriquecimento de urânio. Segundo as informações mais recentes, Omã e Irã estão perto de chegar a um desfecho. O Irã quer uma taxa de 5 a 7% por carga e da carga que vai para o Estreito de Hormuz saudita. Omã quer 3%. O Sultanato de Omã não ficou muito satisfeito em entrar nessas negociações sobre taxas, porque o Sultanato de Omã, sendo um país com uma diplomacia de alto nível e um estado com uma enorme e antiga tradição marítima, o que ele realmente quer é liberdade de navegação, passagem inocente. E agora há este acordo bilateral que acabaria colocando o Estreito de Hormuz sob controle bilateral, com uma taxa. Essa taxa não existia antes de 28 de fevereiro. Então vemos, em nível global, um desmantelamento de um princípio fundamental do direito internacional da navegação marítima. Para mim isso é algo bastante significativo. Eu venho de um país sem saída para o mar. Não estou tão atento a esse tema, mas ele sempre foi de meu interesse nos cursos que ministrei. O que vejo agora não é apenas uma desglobalização que começou, na minha avaliação, em 2008, com a então crise financeira. Ela começou com um desacoplamento entre os Estados Unidos e a China.
Isso já faz muito tempo, não começou nos últimos anos. Vemos uma regionalização, uma fragmentação, seja lá como você queira chamar. Com certeza, é uma desglobalização. Quando se acrescenta a isso o fato de que a liberdade de navegação é colocada em questão pela pirataria, por tarifas, por todo tipo de ação militar, e vamos acrescentar também os atos de pirataria praticados pelas autoridades britânicas e francesas contra navios russos. Aí podemos dar adeus ao comércio global. Then we can say goodbye to global trade. É bem, adeus ao comércio global. Mais uma vez, SA é um desenvolvimento dramático. Todo o sistema está se desintegrando, porque a rivalidade geoeconômica deveria servir para moldar a dependência a seu favor. Mas o que estamos vendo agora é essencialmente, como você disse, o colapso de todo o sistema do qual todos dependem. Então, isso vai ser muito ruim para todos. Ainda assim, parece que um dos desafios é o seguinte: historicamente, quando os britânicos dominavam, havia uma potência econômica hegemônica dominando os mares no século XIX, ou os Estados Unidos, no século XX. Essa potência hegemônica tem interesse em manter abertas as rotas marítimas, por bem, ela as administra e extrai muitos benefícios disso. Mas a preocupação é sempre o que acontece quando essa hegemonia está em declínio. Ele vai usar esse controle administrativo sobre a economia internacional de forma coercitiva para impedir a ascensão de rivais. E aí, claro, tudo desmorona. Então, sabe, isso pode ser um sintoma do nosso tempo. Ou seja, o momento unipolar em que os Estados Unidos eram a única superpotência já chegou ao fim. E na prática, vivemos em um mundo multipolar. E sem um acordo que substitua a ideia de que tudo está simplesmente sob o controle do tio Sam, vamos continuar vendo o sistema internacional se desintegrar. O sistema econômico internacional, quero dizer. Mas se recuarmos um pouco, quais são, então, as consequências mais amplas dessa mudança da unipolaridade para a multipolaridade? Não como uma política, mas simplesmente como uma realidade da distribuição de poder. Deixe-me trazer aqui um exemplo bem concreto de ontem. Trata-se de uma aliança de segurança articulada entre a Turquia, o Reino da Arábia Saudita e o Paquistão. Interessante. 3 poderosos países muçulmanos sunitas que trabalham juntos em entidades maiores, como a Conferência dos Estados Islâmicos. Em certa medida, todos eles também estão conectados por meio dos BRICS. Em certa medida, estão ligados por outras organizações regionais e por formas de cooperação. E é interessante que estejam caminhando para uma aliança militar mais estreita. Então, vemos esse tipo de regionalização, que é uma forma de multipolaridade em muitos níveis. E muitas vezes a questão é segurança. Então é interessante que esses 3 países, especialmente a Arábia Saudita e a Turquia, estavam em forte confronto alguns anos atrás, por causa do assassinato desse jornalista saudita-americano, o Sr. Khashoggi, no consulado saudita em Istambul. Eles realmente estavam em lados opostos por vários motivos. A Turquia era uma defensora firme da Irmandade Muçulmana, enquanto a Arábia Saudita considerava a Irmandade Muçulmana uma organização terrorista. Agora há esse tipo de cooperação, que é uma forma de multipolaridade, como reação ao colapso das garantias mais amplas que existiam. E um país como a Arábia Saudita certamente entendeu que uma base militar dos Estados Unidos não é garantia de segurança, mas um risco. Pode ser um casus belli, um motivo para a guerra. Então há mudanças acontecendo, e nós vemos isso na Ásia Ocidental, também conhecida como Oriente Médio. Também vemos isso quando voltamos mais uma vez aos BRICS, que não são uma instituição jurídica, são apenas uma espécie de mercado maior. Mas ainda assim, quero destacar que os BRICS começaram no início dos anos 2000 como um objeto de investimento. Eu me lembro de conferências sobre commodities, das quais participei, em que investidores como Jim Rogers diziam: invistam nos BRICS. É lá que vocês podem ganhar dinheiro, podem fazer fortuna.
it's all about commodities, it was all about hard Era and tudo soft sobre commodities. commodities. Commodities duras e commodities agrícolas. Isso foi no começo dos anos 2000. E eles foram os investidores que criaram esse termo, BRIC. Naquela época, o BRIC incluía apenas Brasil, Rússia, Índia e China. Importantes produtores de commodities e importantes importadores de commodities, principalmente China e Índia, com sua enorme ascensão industrial há cerca de 20 anos. E o BRIC naquela época era apenas um objeto. Com a entrada da África do Sul e também com a ampliação da cooperação com outros países, o BRICS se tornou, ao longo dos anos, um ator, ou seja, um sujeito e não apenas um objeto das ambições dos investidores. E, novamente, ainda está muito longe de ter um estatuto, de ser uma organização plenamente constituída, porque não há uma carta constitutiva, não há um estatuto. Acredito que deveria haver uma, mas também entendo os motivos pelos quais certos países evitam redigir uma e adotá-la. Mas este é, sem dúvida, o maior exemplo em que novos fóruns são identificados. Ainda assim, não temos algo como uma secretaria do BRIC, não temos um secretário-geral do BRIC, mas há bastante cooperação de todo tipo, na área acadêmica, até nos esportes. Eles estão tentando encontrar moedas de reserva alternativas. Acho que isso não vai funcionar da forma como alguns estão escrevendo. Mas é interessante porque há outros espaços para testar. E não sei se mencionei isso na nossa última conversa, mas vou citar aqui mais uma vez porque isso resume bem o pensamento estreito de muitas pessoas em capitais da União Europeia. Quando assumi meu cargo, em dezembro de 2017, uma das minhas primeiras perguntas aos colegas foi: por favor, podem me apresentar a nossa posição, a posição da União Europeia, sobre os BRICS e a cooperação de Xangai? Eles olharam para mim e disseram: nós nunca escrevemos sobre isso, nunca discutimos isso em nenhum momento. Fiquei realmente profundamente espantado, porque eu mesmo, nos anos anteriores, dava aula sobre esse tema pelo menos uma vez por semana. E então tive que entender que os profissionais, aqueles que trabalham para a Comissão Europeia, com questões relacionadas à vizinhança asiática e não sei mais o que, não tinham um único documento de posição. E isso é apenas um reflexo do que, bem, eu chamo de Lagoa dos Sapos, em que eles estão sentados. Sem entender que existem lagos lá fora, existem rios e existe até um oceano. Bem, isso parece ser algo que frequentemente caracteriza a forma como os líderes europeus agem. Ou seja, para se apegar ao momento unipolar, fingem que não existe multipolaridade. E sabe, durante todos esses anos, vimos, por exemplo, que a OTAN não quis ter nenhuma relação com a OTS, liderada pela Rússia. Não haverá nenhuma cooperação da União Europeia e da OTAN com o BRICS, com a Organização de Cooperação de Xangai, ou com qualquer outra entidade que sinalize uma mudança para a multipolaridade. Mas o problema é que ao se apegar ao mundo unipolar e ignorar as novas realidades que estão surgindo, especialmente os europeus, não estão conseguindo se ajustar a essa nova distribuição de poder de uma forma que fortaleça a Europa. Simplesmente não parece funcionar de forma alguma com o BRICS. É difícil explicar por que isso estaria nos interesses da União Europeia, se, mais uma vez, o único interesse é ignorar o BRICS e fingir que ele não existe. Em outras palavras, tentar enfraquecê-lo. Mas você vê aí um desafio, essa incapacidade de, digamos, se ajustar a um mundo multipolar? Sabe, se eu me colocar agora no lugar de um funcionário da União Europeia, como eu posso realmente me envolver com a multipolaridade se, como funcionário, minha tarefa, todos os dias, é garantir que essa Europa multipolar, sabe, a Paris, a Roma, a Berlim, durante séculos, elas tiveram maneiras diferentes de enxergar o mundo. Como reuni-las em uma posição monolítica? Porque a Europa, pela sua história, pela sua geografia, também é multipolar. Claro, são polos pequenos, mas são maiores do que Catar e Emirados e assim por diante, que também fazem parte dessa atividade multipolar. Então, fala-se muito sobre isso. Lembro do ex-chanceler alemão Olaf Scholz,
admitindo, sim, existe um mundo multipolar. German Chancellor Olaf Scholz admitting, yes, there is a multipolar world. He made a watershed speech just before he Ele left fez um office. discurso histórico sobre isso pouco antes de deixar o cargo, mas eles tentam agir como um ator monolítico. Tentam. Claro, por um lado eles dizem, voltando à África, falam em cooperação entre a União Europeia e a África. É fantástico, é maravilhoso, temos que fazer isso. Mas além dessa cúpula União Europeia-África, temos a cúpula França-África, temos a cúpula Reino Unido-África, temos a cúpula Alemanha-África. Até a pequena Áustria realizou sua própria cúpula sobre a África. Então, cada um faz sua própria cúpula africana e sua própria política africana, além da cooperação União Europeia-África. E aí vemos como, na minha opinião, eles acabam se atrapalhando quando se trata de implementar, de forma sincera, algum tipo de política multipolar. Implementation of a multipolar policy. Bem, acho que minha última pergunta, ou pelo menos uma das últimas, é sobre como a Europa está lidando com o fato de outros países estarem se ajustando a isso. Porque do lado americano, vemos que eles estão mais ou menos reconhecendo que o mundo se tornou multipolar. E que, se agora, como consequência, precisam definir prioridades, não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles parecem aceitar que algumas coisas precisam ter prioridade sobre outras. Então, gostariam de voltar mais a atenção para o hemisfério ocidental e o leste asiático. Em resumo, a impressão que temos, não apenas da administração Trump, mas também da nova estratégia de segurança nacional, é que a Europa já não é tão importante assim. E mais uma vez, isso já está bastante evidente. Mas também dá para ver que, para a Rússia, não é apenas a guerra na Ucrânia que está provocando um divórcio em relação aos europeus, por causa das sanções. Além disso, os russos, de modo geral, veem grande parte do crescimento econômico vindo do leste e se sentem mais à vontade ali. As economias de lá são vistas como mais dinâmicas. Então, mesmo os russos fariam uma guinada econômica para o leste, independentemente do que acontecesse na Ucrânia. Então, acho que muita coisa está sendo impulsionada sob essa, parceria da Grande Eurásia que os russos estão promovendo. O que isso significa para os europeus? Qual é o papel da Europa agora nesse mundo multipolar? E museu? Museu. A museum. Factories are turning into museums. As fábricas estão virando museus. Nem é mais necessário comprar Louis Vuitton ou certos produtos da Chanel em Paris. Hoje, há marcas de cosméticos de primeira linha em países asiáticos, que são mais populares entre os clientes. Mas existem os museus, eles são bonitos. E eu visitei certa vez a Casa da Indústria em Chemnitz. E foi só ali que entendi que Chemnitz, que por um tempo se chamou Karl-Marx-Stadt, quando fazia parte da República Democrática Alemã, era, antes de 1945, a cidade industrial mais importante de toda a Europa. Isso é algo e tanto. Hoje é um museu, um belo museu. O mesmo vale para a Fiat, para o Museu da Fiat em Turim, no norte da Itália. Same holds true for Fiat, the Fiat Museum in Torino, northern Italy. Torino, Fiat, Fábrica Turim, Italiana Fiat, di Torino. Fábrica Italiana de Automóveis, Turim. Isso era algo que eu não sabia até visitar aquele museu. Antes da Primeira Guerra Mundial, era a fábrica de automóveis mais inovadora e maior do mundo. Então vemos o declínio da Fiat, que já se fundiu com a Chrysler há algum tempo. Vemos o que aconteceu com Chemnitz. Vemos muitas outras. A história é longa. Quer dizer, houve um esforço alguns anos atrás para voltar ao feito na Inglaterra, feito na Alemanha, fabricado na França. Mas então eles próprios, com uma série de sanções, e não se trata apenas de sancionar a Rússia. E eu me abstenho de falar em energia barata. Era energia acessível. Não era tão barata, mas era acessível. E era previsível, porque havia contratos de longo prazo. Eles não precisavam fazer hedge de contratos e competir com outros clientes melhores no mercado global para comprar GNL todos os dias em alguma bolsa de valores. Não. Havia uma entrega previsível de volumes de gás, graças a contratos de longo prazo. Acho que isso facilitou muito a vida da indústria.
A outra questão é que a Europa está se marginalizando, porque muitas pessoas, e não estou falando só da China, nem só da Rússia, penso também em muitos países árabes, especialmente países como Catar e Emirados Árabes. Eles não querem mais receber lições dos europeus, não querem que lhes imponham certas condições sobre como devem produzir seu petróleo e gás. Por exemplo, houve uma exigência da União Europeia, acho que tinha, agora esqueci o nome técnico exato, mas a questão era provar, na cadeia de fornecimento do produto, que estava tudo em ordem, sabe, em termos de mudança climática, de regulamentações trabalhistas e assim por diante. O Catar e os Emirados disseram: desculpem, não vamos entregar a vocês um carregamento de GNL, porque não conseguimos atender às exigências dessa norma da União Europeia. Então, veja, eles mesmos estão se excluindo, porque as pessoas preferem não fazer negócios com a Europa. Elas dizem: podemos vender nosso GNL a outro parceiro, que não coloca tantas pedras no nosso caminho, sabe? E acho que isso não é realmente compreendido na Comissão. A Comissão Europeia, cerca de 30 anos atrás, tinha muitos profissionais do direito. Esses advogados foram substituídos por cientistas políticos, que se tornaram advogados muito ideológicos. E muitos deles não conheceram o mundo antes de começar a trabalhar para a Comissão. Então, acho que esse é o drama de fundo. E o que é interessante, entre aspas, é que agora leio declarações de câmaras de comércio, de dirigentes de associações industriais de certos países da União Europeia, dizendo que estão constantemente alertando seus governos para a desindustrialização causada pela burocracia, pelas regulamentações da União Europeia. E recentemente eu não ouvi mais. A culpa é da Rússia. Eles pararam de falar em inflação causada por Putin. Pararam de se referir a, e eu cito, agressão russa não provocada contra a Ucrânia e assim por diante. Quando você ouve alguns desses dirigentes de associações industriais, eles citam a burocracia, a falta de mão de obra qualificada, o subinvestimento, a insegurança geopolítica de modo geral. Sim, esses são os problemas. Por quê? Porque há um grau muito alto de desindustrialização em curso. Então a Europa desindustrializada, algo que já vinha acontecendo há algumas décadas, vai se transformar em uma série de museus. Sim, mas aí haveria um problema. Como o público europeu se sentiria vivendo em um museu? Porque, de novo, se você se lembrar do início dos anos 2000, havia muito otimismo na Europa em relação ao futuro. Eu me lembro de ler artigos, até livros sobre o tema, dizendo que este século essencialmente pertenceria aos europeus, porque tudo parecia estar indo muito bem. Tentaram definir o que tornava a Europa tão singular. Havia poder normativo, poder civil, poder moral, poder regulatório. Definições diferentes. Mas pelo menos todos concordavam que a União Europeia estava destinada à grandeza, por meio da unidade, do fim da guerra e da cooperação. Uma Europa unida seria o pilar central do mundo, junto com os Estados Unidos, formando esse hegemon coletivo. Mas, de novo, foi um período relativamente curto. Agora vemos a parceria com os Estados Unidos enfraquecendo. Provavelmente, a Europa vai se fragmentar sem esses interesses políticos e econômicos em comum. A classe política está cada vez mais impopular. Pior ainda, eu diria, muitas vezes também é ilegítima. E os europeus não parecem ter um modelo econômico claro, especialmente em relação às tecnologias digitais ou à origem da energia. Afinal, qual é o papel da Europa no novo mundo? Alguns argumentariam que até a bússola moral se perdeu. E isso, para um grupo de países muito diferentes, que se definem por uma identidade comum, baseada em serem democracias liberais, não é bom. Quando o aspecto liberal é questionado pelo crescente autoritarismo interno ou pelo apoio ao genocídio no exterior. Mais uma vez, você não tem uma bola de cristal, e devemos sempre ter cuidado ao fazer previsões. Mas para onde isso está indo? Por que viver em um museu
lembrando de Tepirmes, inte se uma receita para estabilidade. No, no, not at all. And I remember very well Não, de jeito nenhum. E eu me lembro muito bem do que você acabou de descrever, a chamada Estratégia de Lisboa, do ano 2000. Acho que foi em março de 2000, durante a presidência portuguesa da União Europeia. Eles assinaram e depois fizeram o máximo para colocar em prática a chamada Estratégia de Lisboa, que dizia que até o ano de 2020, cito, a União Europeia seria o ator mais progressista, inovador, estável e importante em nível global. Então, esse era o objetivo ambicioso no ano 2000. No ano de 2020, bem, houve uma pandemia para todo mundo. Mas mesmo antes disso, e certamente depois, a União Europeia não chegou nem perto de alcançar essas ambições. Então eu acrescentaria o seguinte: as autoridades da União Europeia não conseguem cumprir a promessa feita às gerações mais jovens, que esperam ter trabalho, infraestrutura de alta qualidade, serviços médicos e assim por diante. Isso está em declínio. E em tudo isso eu não me concentraria apenas no nível político. A política é dura, mas eu venho da administração. Nunca estive tanto na política, embora as pessoas me considerem um político porque fui ministro. Eu fui um ministro técnico e acredito firmemente em uma administração eficaz, uma administração pública. É desse mundo que eu venho. Sabe, servi em um Ministério das Relações Exteriores por alguns anos. Tive o enorme privilégio de estudar na École Nationale d'Administration na França, que foi extinta pelo Sr. Macron, mas durante 2 anos fomos formados ali para uma administração pública eficiente e de alto nível. E as pessoas que trabalham na administração pública não deveriam mudar a cada poucos anos por causa de eleições ou do que for. Elas estão ali. Não deveriam estar sob os holofotes. Fazem o seu trabalho. Um embaixador não concorre a eleições. E um administrador público em um Ministério da Justiça não deveria se envolver em política. Não deveria. Sabemos que a história é diferente. Mas, para mim, era disso que tratava uma administração pública eficiente. E um Estado que possa afirmar que tem uma burocracia eficiente. E burocracia por si só não é uma palavra ruim. Mas a burocracia deveria ser um aparato forte que colocasse em prática os anúncios políticos. Hoje nós não temos isso. Não temos administradores eficientes. Temos uma Comissão Europeia altamente ideológica, que não é tão eficiente. E temos administrações nacionais mal remuneradas. As pessoas não veem perspectivas de carreira. Ou o recrutamento não é bem feito. Enfim. Então eu diria que, além da economia, o próprio sistema administrativo está em crise. E isso se soma a todo o resto. E o que eu disse no meu livro, Hacking para a Europa, há 2 anos, e gostaria de destacar aqui mais uma vez. Para mim, o maior trauma da Europa é a perda da lei. Perda da lei, sim. Sim, a perda da lei, a perda do Estado de Direito. E listas substituíram as leis. São listas. São todas essas exigências de compliance. Quando você olha para as sanções e assim por diante, as pessoas não fazem ideia de qual é a situação jurídica atual dentro da qual podem operar, como empresa, como banco, seja lá o que for, porque a maioria dessas coisas não é publicada. Elas ficam simplesmente em algum lugar nas gavetas do compliance. Quando fecham sua conta bancária, o banco diz, não podemos dizer por quê. Então você só fica sabendo por meio de reportagens. E atualmente, no meu caso, não quero trazer questões pessoais, mas para você e seus espectadores foi iniciado o procedimento para retirar minha cidadania. Eu tenho apenas uma cidadania. Isso me tornaria apátrida. A lei austríaca prevê a apatridia, mas a Áustria também é parte de várias convenções do Conselho da Europa que proíbem isso. Porque a Áustria, por exemplo, tem uma longa tradição de expulsar seus próprios cidadãos, por qualquer motivo. Por acaso conheci alguns deles, como o assistente do criador da Constituição austríaca, o professor Kelsen. Ele foi expulso. Foi para Berkeley.
E o professor Klinghoffer, que era um professor muito, muito bom, meu mentor quando eu morava em Jerusalém, foi assistente dele. Ele também foi expulso da Áustria. Então é uma longa tradição, mas isso é só para destacar onde estamos hoje. Você pode perder sua cidadania, pode se tornar apátrida pelo seu próprio Estado. Qual é o seu crime? No meu caso, o crime é trabalhar para a Universidade Estatal de São Petersburgo. Esse é o meu crime. Now I remember, was it back in Lembro que foi em 2018. Na época, você ainda era ministra das Relações Exteriores da Áustria. Você se casou e Putin foi à Áustria para o seu casamento e dançou com você. E isso ainda é usado para demonizá-la. A ideia de que uma ministra das Relações Exteriores manteria boas relações com líderes estrangeiros. É algo bastante extraordinário. Mas isso foi no âmbito diplomático. Mais uma vez, mesmo depois de deixar a diplomacia e trabalhar na universidade que você escolheu, isso serve como motivo para tirar sua cidadania. Como você disse, quando o Estado de Direito desaparece, parece que perdemos algo muito importante. E, na minha opinião, isso é o pior que pode acontecer a uma sociedade, a perda da lei. Você pode superar uma crise econômica, pode superar uma crise energética, mas a perda da lei destrói sua sociedade por dentro. E é isso que venho observando de longe, felizmente. Porque quando saí, eu disse, em alguns anos, pode ser tarde demais. E, infelizmente, eu estava certo. Há alguns dias, a Comissão Europeia determinou uma nova regra. Ucranianos entre 23 e 65 anos que quiserem pedir asilo na União Europeia não poderão recebê-lo, porque deveriam estar lutando na guerra. Isso é uma violação flagrante da Convenção da ONU sobre Refugiados de 1951. E sabe, o estranho é que um russo chegaria à Alemanha ou à França e diria: eu não quero lutar na guerra. Ele receberia asilo. O ucraniano não receberia asilo, porque deveria lutar. É isso que Zelensky diz a todos os seus parceiros da União Europeia. Mandem de volta para mim todos os homens que foram para os seus países. 3.400.000 ucranianos vivem na União Europeia. Nem todos são homens entre 25 anos. Esse é o grande grupo. E aqui vemos a maravilhosa União Europeia, sabe? O Olimpo dos direitos humanos e do Estado de Direito, violando, de certa forma, a Convenção da ONU sobre Refugiados. Eu sempre critiquei a imigração ilegal em massa de migrantes econômicos. Todos eles buscavam uma vida melhor. Isso é legítimo, mas não é algo coberto pela Convenção da ONU sobre Refugiados. Buscar melhores condições não é o mesmo que querer fugir de um país onde há uma guerra, o que é o caso básico para obter status de refugiado. Não, especialmente para a superpotência moral. Isso é realmente extraordinário. Mas, de novo, é tudo instrumental. Zelensky diz que precisamos de mais efetivo. Temos que lutar contra a Rússia. Os europeus têm essas pessoas. Quer dizer, se eles não têm armas, podem enviar refugiados ucranianos, deportando-os. Então, não. É triste ver o Estado de Direito ruir. E também toda essa, acho que, definição do que eles chamam de estar ao lado da Ucrânia. Porque, obviamente, eles estão ao lado de Zelensky, mas não do povo ucraniano, de fato, que não quer lutar. Pelo menos os que foram para a Europa, e que agora também quer negociações imediatas, enquanto a União Europeia nem quer falar com os russos. É bastante chocante. Enfim, você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Bem, não devemos deixar nossos convidados, os telespectadores, num estado tão dramático. Não sei como está o tempo aí onde você está. Graças a Deus, aqui temos um pouco de sol suave e grama verde, pelo que sou muito grata, porque tenho animais. E eu realmente sinto muito pelos agricultores e pelos animais que não têm feno, hoje em dia, em muitos países europeus, com a situação do jeito que está. Como podemos encerrar? Eu ia dizer que essa não foi uma observação muito feliz.
Yeah, no, that is not a happy note. What can be the Não, isso não é uma nota feliz. Qual poderia ser uma nota mais brilhante, mais positiva? Estou tentando pensar em alguma coisa. Só posso dizer, por favor, todos vocês, usem o senso crítico. Não sejam covardes. Sabe, há tantos covardes. Nós dois, se me permite dizer. Quer dizer, você precisa mostrar firmeza todos os dias, também na sua situação. Eu passei por infernos, não apenas um. Mas vi ao meu redor em todos esses capítulos da minha vida covardes demais. Foi assim que chegamos até aqui. Então só posso pedir às pessoas que sejam um pouco menos covardes, que não pensem que as redes sociais são o campo de batalha. Há outros campos mais importantes, áreas em que se deve se manifestar, mostrar firmeza e lembrar o respectivo governo do que está escrito na Constituição, do que está escrito em certos instrumentos que temos. E quando se trata de tirar a cidadania de um cidadão, o artigo 9 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, diz que todo ser humano tem direito a uma cidadania. Mas isso não está nem de longe na cabeça do partido do governo na Áustria, para não falar da administração. Então há algo errado. Não tenho certeza de qual será o objetivo, mas no mínimo vai ser algo muito mesquinho, isso é certo. De qualquer forma, agradeço novamente por ter dedicado seu tempo. De nada, e desejo a todos um verão tranquilo. E por favor, tentem não ser covardes.